Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, hoje eu trouxe um assunto bastante pertinente e muito interessante, que foi o tema de algumas das lives eu já falei sobre isso, mas ele veio à tona novamente porque é algo que é dentro do nosso dia a dia, é algo muito constante e eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece, né, para chegar nesse resultado, tá bom? Então o tema de hoje é: por que as mechas da minha cliente não clareia por inteiro, né? Por que as mechas de hoje da cliente não clareia por inteiro? Quais que são, né, os problemas que a gente vai ter aí durante esse percurso, porque a mecha da minha cliente não clareou por inteiro? É um assunto bastante pertinente, eu vou falar muito disso também numa live aula que vai ter. E esse curso vai ser focado para destravar as pessoas que têm insegurança, que têm, né, medo em fazer mechas, que tem um certo receio. Então, você cabeleireira que já se sentiu insegura, que já se sentiu incapaz, que já se sentiu sem informação suficiente para executar um serviço que a sua cliente buscou, eu vou ter uma live aula que se chama Sucesso em Mechas, tá? E eu vou te ajudar a destravar todo esse bloqueio que você tem de não conseguir criar e faturar e ganhar muito dinheiro aí com seu serviço, com sua mão de obra, tá certo? Eu sou o Leandro Ferrão, eu ajudo profissionais cabeleireiros comuns a se tornarem referência em mechas, aumentar o seu faturamento e fazer novas clientes, tá certo? Essas dicas são dicas fundamentais, são temas bastante pertinentes, onde os profissionais que seguem à risca, todas essas dicas têm resultados fantásticos, têm resultados fenomenais e consegue aumentar aí o seu faturamento e ganhar muito mais dinheiro com o serviço de mechas, tá? O serviço de mechas hoje é um serviço muito pedido dentro dos salões de beleza, é um serviço muito rentável, mas ele exige bastante técnica, exige bastante conhecimento, ele exige bastante investimento. Investimento em curso, investimento em produtos, investimento em equipamentos para que você consiga fazer um cabelo lindo, perfeito. Só que no meio do caminho acontece alguns percursos aí, algumas coisas que nos desmotivam, algumas coisas que nos deixam inseguro a não executar mechas da maneira que a gente deveria executar. E é um serviço que se você não destravar, você trava ele para a carreira e você não consegue deslanchar, tá certo? Quando eu comecei a fazer, né, mechas, eu sempre fui apaixonado por descoloração, eu sempre fui apaixonado por transformação. Eu olhava aquelas revistas de cabeleireiro, eu olhava aqueles programas de transformação e ficava assim, impressionado com o resultado que os profissionais conseguiam entregar para as clientes em tão pouco tempo, né? Já foi a minha paixão desde criança. Então, quando eu decidi ser profissional, ser cabeleireiro, eu sabia que eu ia focar muito em loiro, que eu ia focar muito em mechas, porque o cabelo loiro me chamava atenção. Tudo que era produto voltado para cabelo loiro, eu gostava de saber como que funcionava. Então a minha curiosidade ela veio desde pequeno a respeito desse ramo que hoje é a minha principal fonte de rendimento, né? Minha mão de obra e as minhas transformações que eu faço nos loiros, tá certo? E hoje eu vou falar um pouquinho o porquê que isso acontece, o porquê que acontece da mecha da minha cliente não clarear por inteiro, né? Em uma live anterior, eu já falei um pouco sobre, né, 3 erros que acontecem que você não consegue chegar no resultado da mecha perfeita. E hoje é bem comum a nossa cliente ela ter cabelo com botox, com selagem, com progressiva, com uma infinidade de coisas, né? E tudo isso, durante a descoloração, atrapalha. Tudo isso deixa o cabelo mais resistente à descoloração. Então, quando você vai abrir ali o papel, quando você vai olhar a mecha, esse cabelo ele tem aí 2, 3 tons, às vezes 4 tons e às vezes até uma mancha ali durante a descoloração. Então, o que acontece? O profissional que não avaliou, que não fez o teste de mecha, que não fez a entrevista da cliente por completo, que não trouxe para ela as possibilidades do que poderia acontecer, ele já está ali trabalhando numa zona de insegurança, né? Então, até o profissional que faz tudo isso é um pouco arriscado, é um pouco perigoso você trabalhar com mechas, por isso que a gente tem que ter afinidade com os produtos, afinidade com o cabelo, afinidade com a descoloração, afinidade com transformação. Isso é um assunto que hoje para mim é um assunto mais
tranquilo, porque eu faço isso todos os dias. Então todos os dias eu tenho mechas, eu tenho clientes de correção de cor. Só que todos os dias também eu tenho uma surpresa, todos os dias também eu tenho um probleminha, todos os dias eu tenho também um cabelo que ou não passou no teste, ou que o cabelo não abriu uniformemente. E eu tenho que ter ferramentas e cuidados, né, para que esse cabelo passe por esse processo saudável e íntegro e bonito, e a cor que a cliente queira chegue o mais próximo possível, tá? Então, primeira coisa que a gente deve analisar, né, antes de fazer a mecha, são fatores químicos, né? Se esse cabelo ele tem progressiva, selagem, botox, isso eu vou saber na entrevista com a minha cliente, né? Como que tá esse cabelo, qual que foi a procedência, qual que foi o último tratamento que ela fez. Por isso que na maioria dos cabelos que eu faço, na maioria não 100% dos cabelos que eu faço, eu entro com procedimento de pré-química, né? Que é o procedimento de limpeza, que é o procedimento de restauração da fibra antes da descoloração. Por que eu faço isso? Porque eu trato desse cabelo primeiro, para depois eu fazer a parte de descoloração, para depois eu expor esse cabelo em uma química. Porque muitas vezes a cliente, ela chega no salão com reparador de ponta, spray de cabelo, óleo de coco, inúmeros produtos de finalização que atrapalham a minha descoloração. E por vez, quando eu coloco o pó descolorante em contato com essa série de produtos, eu tenho um resultado negativo daquele trabalho de mechas que eu teria, né? Então, quando eu faço essa análise, quando eu faço essa avaliação da minha cliente, quando eu olho a fundo mesmo essa fibra do cabelo, eu vou entender se esse cabelo vai clarear por uniforme ou não. Uma dica fundamental também é você pegar a mecha transparente e você tentar enxergar os pigmentos, tentar enxergar ali aonde ela tem coloração, aonde ela tem tonalizante. Às vezes ela tem uma mecha que ela já escureceu, uma mecha escondida ali. Então você consegue analisar, não só abrir o cabelo da cliente assim, por cima e pronto, já avaliei, já olhei, tá tudo certo. Quando a gente tem cliente fixas, nossas clientes já frequentes, nossas clientes que já está acostumada a passar pela nossa cadeira, a gente tem uma segurança maior, né, de fazer um procedimento, de fazer uma mecha. Mas quando a cliente é nova, né, quando é a primeira vez da cliente, e se isso acontecer no primeiro dia que a cliente chegar, como que eu faço? Profissionais, cabeleireiros, vocês têm que ter essa maldade, esse tato, que o que acontece? A cliente ela chega no salão e ela não vai falar para você tudo que ela... Já chegou caso de clientes no meu salão que falou que não tinha feito nada no cabelo, e quando eu fui fazer o teste de mecha, o cabelo totalmente selado. Eu perguntei, mas você não fez selagem, você não fez progressiva, nada? Não, nunca fiz nada. Aí eu faço o teste, mostro para ela a resistência de abertura de cor, aonde esse cabelo, né, não clareou, e aí ela fala, uma vez eu fui no salão e fizeram uma escova assim, assim, assado, que caracteriza uma selagem, que caracteriza uma progressiva. Então é muito importante que o profissional, ele não culpe a cliente por isso, porque muitas vezes ela nem sabe, né? Muitas vezes ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe de que forma que aquele produto foi chegar até o cabelo dela, porque tem muito profissional que faz sem autorização da cliente, sem o consentimento da cliente, simplesmente para o cabelo ficar mais brilhoso, para o cabelo diminuir o frizz. Mas não, todo procedimento que vai ser feito na cliente, ele tem que ser orientado, ele tem que ser avisado, e a cliente tem que dar permissão, né? Olha, eu quero fazer esse procedimento, ou não. Muitas clientes que fazem avaliação comigo e vai voltar daqui 15 dias, daqui 10 dias, eu falo, nada de selagem, nada de botox, nada de progressiva antes do procedimento, tá certo? Aí elas, tudo bem. Só um minutinho. Elas, tudo bem. Só que o que acontece? Se demorar 15 dias para ela voltar depois da avaliação, você tem que fazer um teste novamente. Esse teste, ele é a sua segurança, é o seu nome que está em jogo, porque nesse meio tempo, se ela realmente não tiver feito nada, vai dar tudo certo. E se ela tiver feito alguma coisa, né? E se o cabelo dela tiver realmente passado por uma selagem, por uma progressiva, e ela não te falar novamente, fiz uma escovinha. Não, pessoal. Então a segurança do cabelo, a segurança da produção, da descoloração, ela é fundamental que o profissional faça com total segurança, com total apoio dos produtos, com total apoio da sua equipe, porque o que acontece? Um cabelo, né, durante o procedimento de descoloração, ele pode acontecer inúmeras coisas, né? Ele pode acontecer inúmeros fatores que podem atrapalhar aí a descoloração e você não consiga chegar a um resultado. Para isso temos que ter produtos, equipamentos,
produtos de neutralização de loiro, produtos de descoloração de alta performance, e saber como que funciona, porque o mais difícil, né, da descoloração é você não saber qual produto usar, é você não saber qual oxidante usar, é você não saber qual plex você vai adicionar. Então, o teste de mecha, ele é fundamental para você saber quais são os produtos que você vai classificar. E no meio do caminho, o profissional não pode mudar o produto, tá? Muitas vezes, e muitos profissionais, às vezes por comodidade, por facilidade, pegou aquele produto que estava mais fácil, ou mudou a volumagem ali sem querer, por falta de atenção, e teve um resultado diverso na descoloração. Isso é muito frequente acontecer, isso é muito comum acontecer, acontece, só que o profissional já tem que ter separado lá. Kit mechas, kit descoloração, os produtos que eu vou utilizar serão esses e ninguém mexe, tá? Então é fundamental que o cabeleireiro tenha isso tudo preparado, né? Porque o cabelo loiro, ele já tem 50% de chance de dar errado. Se você não trabalhar em cima da segurança, se você não trabalhar em cima da certeza, ele vai dar errado, né? Então, para o profissional não se frustrar, para a cliente não se frustrar, tenha os equipamentos adequados, tenha os produtos, né, de alta performance, entenda como que eles funcionam. O mais difícil é entender como que eles funcionam. Por que eu vou escolher um AX de 20 nesse cabelo? Por que eu vou escolher um AX de 30? Por que eu vou escolher um AX de 40? Tudo isso, o profissional ele tem que analisar antes. Eu sempre falo que eu gosto muito de fazer todo o meu cronograma, toda a minha logística, porque eu começo com a pré-química, né? Se esse cabelo é um cabelo que nunca passou pelas minhas mãos, se é um cabelo duvidoso, se é um cabelo que eu sei que não vai chegar no resultado que a cliente busca, eu sempre faço essa entrevista, marco tudo no papel, porque aquilo que se escreve não se esquece, tá? Então, se eu escrevi, se eu anotei, né, até a última vez que ele entrou numa piscina, no hidromassagem, é fundamental o profissional ter essas informações, porque essas informações elas são super pertinentes e pode mudar totalmente a logística do cabelo que você vai fazer, tá? Como assim, Leandro? Vai mudar? Eu saber se minha cliente foi pra piscina ou não. O cabelo dela é natural, o cabelo dela é íntegro, o cabelo dela é bonito. Ó, meu cabelo é natural. Meu cabelo não tem mechas, não tem química, não tem nada, né? Eu só faço escova. Só que se eu for pra uma piscina esse final de semana e for no salão para fazer o cabelo na quarta, na quinta, o profissional ele vai ver o meu cabelo como um cabelo natural. Porém, meu cabelo vai estar cheio de metais pesados, ele vai estar cheio de cloro, ele vai estar cheio de resíduos da piscina que ele acabou absorvendo. Porque o nosso cabelo, quando entra em contato com a água, ele funciona como se fosse uma esponja, né? Ele suga tudo ali que tem ali naquela piscina, seja bom, seja ruim. E muitas vezes na piscina só tem, né, coisa ruim, corantes, conservantes, pigmento para a água ficar sempre azulzinha. Então, quando o profissional for aplicar a descoloração no meu cabelo, achar que o cabelo vai ser facinho, ele vai ter uma surpresa. Por que ele vai ter uma surpresa? Porque meu cabelo vai estar cheio de metais pesados. Então, muitas colegas minhas de profissão, cabeleireiras que me pedem dicas, que me pedem conselhos, que teve problema com isso, eu sempre falo, tá nas suas mãos. Você fazer isso acontecer de uma forma profissional ou de uma forma amadora. A forma profissional de você fazer isso é você seguir os protocolos, é você fazer a entrevista, é você fazer o teste de mecha, é você personalizar o atendimento, porque personalizando o atendimento você vai ter tempo de executar um trabalho de qualidade, você vai ter tempo de cobrar o valor que deveria ser cobrado e você vai ter tempo de neutralizar todos os tons indesejados aí, tá? Pessoal, quando eu falo tons indesejados, quando a gente descolore uma mecha e a gente vê que no meio dela ela ficou uma certa mancha, no meio dela ela não descoloriu o suficiente, eu tenho que ficar repassando e aquela resistência tá ali e aquele cabelo não abre por nada. O que eu faço quando isso acontece, né? Não é só repassar, porque se eu repassar eu vou descolorir ainda mais aquela parte que está descolorindo e aquela parte que está resistente, que não clareou, ela vai continuar escura. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar essas partes que estão claras, né? Eu preciso limpar a mecha toda por completa e concentrar o descolorante com o oxidante só naquela parte escura, né? Manter o papel aberto, não encostar as pontas. Por quê? Se esse cabelo não clareou daquele jeito ali, com o papel fechadinho, eu tenho que estar olhando frequentemente, porque isso é um sinal de perigo. Isso é um sinal que aquele cabelo está selado, é um sinal que aquele cabelo não vai abrir de uma forma uniforme. Então, um profissional,
Às vezes no meio do caminho ele vai ter que mudar a logística, porque eu falo para minha cliente, eu quero uma mecha íntegra, né? Eu quero uma mecha uniforme. Se o cabelo for ficar de 2 tons, o que tem que prevalecer é o tom mais escuro, não vai ser o tom mais claro, né? Então eu devo sim ter uma segurança para fazer esse meu procedimento. Eu devo ter uma noção que o que vai prevalecer sempre será a cor escura e íntegra, não a clara e frágil, né? E a Fabiana perguntou se o cabelo estiver elástico, o que fazer? Fabiana, eu falei disso, né? Eu falo disso muito. E a gente tem muitas lives gravadas aí no meu Instagram falando sobre isso, tá? Eu aconselho que você dê uma olhadinha, mas eu vou tirar sua dúvida aqui mesmo. Se o cabelo está elástico, o que eu devo fazer? Antes de fazer o procedimento de mechas, né? Se o cabelo já apresentou que está elástico, ele precisa de um cronograma capilar, né? Então você vai ter que propor para sua cliente aí 4 sessões de tratamento, né? Hidratação, nutrição, reconstrução e blindagem. Esses são os principais tratamentos de um cronograma que você vai ter um efeito de cabelo mais forte, mais enrijecido. Agora, se o cabelo estiver elástico depois das mechas, ele ficou elástico depois das mechas porque ele ficou muito tempo exposto à descoloração, então ele desidratou, ele perdeu proteína, aí eu tenho que repor essa proteína, eu tenho que reconstruir esse cabelo, eu vou usar todo o tratamento à base de reconstrução a frio, tá? Não se usa fonte de calor, não se usa Climazon, não se usa touca térmica, não se usa nada quando o cabelo emborrachou, tá? Porque quando o cabelo emborracha, ele tem muita emoliência, né? E para eu reestruturar esse cabelo, eu preciso de resistência. Então a resistência, né, ela vem de produtos de reconstrução. Então tudo que for reconstrução, ela vai devolver força, mas não foque em nada que tenha fonte de calor. Porque às vezes você vai colocar um cabelo ali na descoloração e ele fica 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né, descolorindo. E na hora de reconstruir, o profissional, o cabeleireiro, acaba deixando 10 minutos, 15 minutos, achando que é o suficiente. E não é. Por quê? Que para desconstruir demorou 1 hora e para reconstruir eu vou demorar só 10 minutos. Então, assim, a reconstrução, né, uma reconstrução que a base de queratina, uma reconstrução à base de aminoácidos vegetais, ela vai te devolver essa resistência e essa elasticidade para o cabelo. Agora, se o cabelo ficou elástico no teste de mecha, não faça essa descoloração, porque o cabelo vai quebrar, o cabelo vai fragilizar. Eu tenho clientes que o cabelo é uma característica de cabelo elástico, já ele fica elástico e ela mantém ele sempre loiro, com bastante mecha. Porém, eu entro com a pré-química, né, que é um tratamento de queratina hidrolisada, né, faço todo o procedimento de pré-química, devolvo força para esse cabelo, né, deixo esse cabelo regenerado, para poder fazer o procedimento de mechas. Durante o procedimento de mechas, eu escolho um oxidante mais baixo possível, escolho um oxidante, utilizo um Plex para ter um nível de proteção maior, né? E depois que eu faço a descoloração, eu entro com a reconstrução, tá? Por quê? Se esse cabelo já é fragilizado no começo, eu entrei com a descoloração, ele fragilizou de novo e eu não reconstruí, com certeza ele vai quebrar, com certeza ele vai ficar fraco, com certeza ele não vai chegar aí no resultado que a cliente quer. Então, a gente trabalha em cima de realidades. Eu falo muito para minha cliente, o seu cabelo ele tem que ficar lindo na sua casa. Aqui no salão é muito fácil o cabelo ficar bonito. Aqui no salão, seu cabelo vai ficar bonito de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho secador, chapinha, babyliss, eu tenho todas as ferramentas possíveis e impossíveis para deixar você linda, além da habilidade. Porque a cliente sempre fala, nossa, por que o meu cabelo não fica assim em casa? Porque você fez com um profissional, você tratou o cabelo aqui, você trouxe um nível de tratamento profissional, realmente. Ela não vai ter o mesmo cabelo que ela tem no salão em casa. Mas você pode orientar ela e muitas vezes é necessário que a cliente faça o retorno no salão, que ela leve em consideração que o retorno ele é tão importante quanto o dia das mechas, tá? Porque eu falo para ela da seguinte forma, o seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, mas se ele vai se manter lindo, depende de você, tá? Depende de você. Por quê? Nossa, por que, Leandro, depende de mim? Porque eu vou te entregar o visual que você pediu. Mas se você não utilizar manutenção, se você não utilizar protetores térmicos, se você entrar em piscina, em praia, molhar o seu cabelo frequentemente em águas que tem muito cloro, ele vai ressecar. E se você não usar uma manutenção adequada,
ele não vai melhorar. Então, assim, o cabelo, quando ele é transformado, quando ele está descolorido, ele já tem uma grande chance de não ficar saudável, né? E se eu não tratar ele com mais cuidado, ele com certeza não vai ficar saudável. Então, eu sempre falo para as minhas clientes, eu vou fazer o cabelo dos seus sonhos. Se ele vai ficar na sua cabeça, é responsabilidade sua, não é minha. Aí elas já assustam, nossa, por quê? Porque se não cuidar, ele vai quebrar, se não cuidar, ele vai cair, se não cuidar, ele vai amarelar. Então, o cabelo loiro de uma cliente, né? Até o marido de uma delas fala que é a mesma coisa de ter um carro, né? Tem que ilustrar, tem que dar brilho, ele tem que fazer a manutenção, ele tem que tonalizar para ficar sempre bonito, né? Quando a gente compra um carro, a gente não cuida do carro, a gente não lava, a gente não encera, a gente não faz seguro, a gente não procura colocar uma gasolina mais aditivada. Com o cabelo é a mesma coisa, né? Eu tenho que sempre focar naquilo que for melhor. E é normal, viu, Kelly? Você não é a única, não. Muitas clientes minhas não fazem ideia de como cuidar do cabelo, de como tratar do cabelo em casa. Por isso que depois que ela faz uma transformação comigo, no dia do retorno, eu mostro para ela toda a linha de manutenção indicada para aquele tipo de cabelo dela, para aquele tipo de procedimento que a gente fez. E aí eu ensino ela qual que ela vai utilizar, né? O passo 1, o passo 2, o passo 3. Então, assim, tem que lavar o cabelo só com cristal depois dessa, com certeza, viu? E eu explico para ela a importância, né, de se manter um cabelo bonito, porque o cabelo hoje, ele é um principal acessório da mulher, né? A cliente, ela pode estar com a roupa mais bonita, mais cara, mais sofisticada do mundo. Se o cabelo dela não estiver bonito, não fica bem, né? Então, o profissional que entende isso, o profissional que traz, né, essa consciência para o dia a dia dele, ele entende que realmente o cabelo da cliente é uma joia. É a principal joia, é o principal acessório e é o principal acessório de beleza dela, porque quando ela chega num lugar e o cabelo dela tá bonito e alguém elogia o cabelo dela, não importa a roupa, não importa o sapato, não importa a bolsa, se o cabelo dela tá bonito, todo o restante fica bonito. E o profissional, ele precisa aprender, né, a ter técnicas diferenciadas, ele precisa entender como construir cabelos fantásticos em clientes reais, né? Porque eu falo, eu gostaria de que todos os meus cabelos fossem naturais, que não tivesse, né, corte químico, que não tivesse botox, que não tivesse selagem, mas não é a realidade. Eu tenho um nicho muito grande, tenho um público muito grande de clientes que passa por isso, né? E eu não posso falar não para elas. E eu até falo para alguns clientes, falo assim, olha, ótimos profissionais, reprovaria e não faria o seu cabelo. Nossa, mas por quê? Porque você tem mecha, você tem selagem, você faz natação, você quer ficar loiro e você quer clarear ainda a sua raiz, né? O que acontece? A cliente, ela não tem essa noção, ela não tem essa consciência o quanto é difícil para o profissional trabalhar em cima de um cabelo que vai te trazer insegurança. Tem profissional que já reprova a cliente, que já não faz o cabelo da cliente, porque ele não quer bucha. Mas a gente, os cabeleireiros, né, nós temos que ter a consciência de que a ferramenta principal somos nós, né? O profissional que aprende a habilidade, o cabeleireiro que aprende a habilidade da descoloração, que aprende a habilidade de fazer uma mecha com segurança, ele vai fidelizar muita cliente, ele vai ter muita cliente dentro do salão e ele vai entender que o crescimento dele depende de quanto ele vai ter ousadia para criar, tá? Só que essa ousadia para criar, ela tem que vir munida de segurança, munida de conhecimento e munida de muito estudo, tá? Eu falo isso por quê? Porque eu já trabalhei muito com correção de cor, ainda trabalho até hoje. Os cabelos que chegam para mim são cabelos que profissionais não aprovariam, não faria, ia falar para cliente, vai para casa, volta daqui 6 meses, daqui 8 meses, quando seu cabelo crescer, porque eu pego cabelos para consertar a cor de cabelos que passou por corte químico, né? De cabelos que quebrou durante a descoloração. Então a cliente, ela vem para corrigir a cor com a fibra danificada, com o cabelo manchado e com a autoestima no pé, né? Então o profissional que fez isso, ele não teve, né, habilidade, ele não teve consciência do problema que ele estava ali na mão e que ele poderia gerar
ali um problema muito maior. Então ele tem que ter segurança, ele tem como ter acessórios para ajudar essa cliente. Ele não pode trazer para a nossa mão de obra, para o nosso dia a dia, frustrações, né? A cliente ela vai para o salão para ficar bonita, para ficar feliz, para ficar bela. Teve um caso de duas amigas que foram no meu salão recentemente, e uma delas fez a avaliação, fez o orçamento, fez o teste de mecha, passou no teste de mecha, e a outra pediu um cabelo mais ousado. Ela era ruiva e ela queria ficar loira, tipo, imediatamente. Eu ofereci para ela o meu protocolo, né? Eu ofereci para ela o meu protocolo de procedimento, que é reconstrução seguida de descoloração, para chegar no resultado que ela gostaria. E ela fez lá a somatória de tudo, ela falou, ok, o preço tá ok, né? E ela acabou indo em outro lugar, que cobrou dela mais caro, para fazer o cabelo dela loiro no dia. Não, você vai ficar loira hoje, né? Resumindo, a amiga que foi no meu salão ficou loira, linda, com o cabelo inteiro, íntegro, cabelo totalmente loiro, feliz da vida, e elas trabalham juntas. E a outra que foi em outro salão, que o profissional fez a descoloração focado apenas no ganho do dia, né? Ela ficou lá mais de 10 horas descolorindo o cabelo, fez 3 descolorações, uma em cima da outra, no cabelo da cliente, e o cabelo da cliente ficou aquele loiro que não passava nem a escova, né? Resumindo, ela acabou tendo que pintar o cabelo de preto e perdeu um investimento aí de R$900 que ela fez nesse outro salão. E depois foi no meu salão para falar, Leandro, tem jeito? Falei, agora que a fibra tá dessa forma, a única coisa que eu posso fazer por você é a gente fazer um cronograma, mas nem tonalizar, nem pintar, nem corrigir, nem fazer absolutamente nada. Esse cabelo está totalmente comprometido. E o cabelo dela realmente ficou comprometido, porque é um cabelo ruivo, né? Que ela era ruiva há mais de 5 anos, né? Coloração em cima de coloração. E logo depois ela quer ficar loira em um único dia, em uma única aplicação. O profissional foi muito ousado e ela também, né? Porque o cabelo também remete a uma saúde. Então, eu gosto de fazer cabelos que remeta que esteja saudável. Se o cabelo mostrar que ficou ressecado, que ficou poroso, que ficou desidratado, eu já não fico feliz em fazer. Então, por isso que todo o meu protocolo de atendimento, ele segue junto com tratamento antes, durante e depois, tá? Deixa eu ver uma perguntinha, já fiz loiro e depois selagem sem problema, mas tem que ver o cabelo que não está tão... Exatamente, eu faço em clientes o cabelo loiro, eu faço selagem também, eu faço selagem antes, eu faço selagem depois, mas o que vai contar se esse cabelo vai clarear ou não é a saúde dele, tá? Se ele estiver saudável, se ele estiver nutrido, se ele estiver reconstruído, você vai conseguir ter um loiro uniforme, você vai conseguir ter uma descoloração íntegra, mas você tem que passar para a cliente que o procedimento de selagem, ele não substitui a reconstrução, ele não substitui nenhum tipo de tratamento, a selagem é apenas estética. Eu falo para as minhas clientes, sabe o verniz, né, da porta? Quando você vai fazer um verniz na porta, a porta não fica brilhosa, não fica refletindo, não fica linda? Fica. E por dentro, está tratada essa porta, né? Ou essa porta está cheia de cupim? É a mesma coisa. Quando você faz uma selagem e esse cabelo não está tratado por dentro, ele tem várias fissuras, esse verniz ele vai fazer um biofilme em volta do fio e esse fio ele não vai receber os nutrientes da maneira que ele precisava receber, tá? Então, por isso que quando você faz uma selagem, né, é presente hoje na minha realidade, as minhas clientes, elas fazem selagem, elas fazem progressiva e elas fazem mecha. E não tem como tirar isso delas. Elas gostam do loiro, elas gostam do liso, elas gostam do cabelo alinhado e elas gostam do cabelo sem frizz. E eu, como profissional, tenho que buscar conhecimento para dominar a técnica, para conseguir trazer para ela o que ela gostaria, né? A facilidade e o loiro que ela sempre sonhou. Então, eu, como profissional, eu tenho que buscar informações sobre isso. E é buscando inúmeras informações, buscando sempre conhecimento, que eu consigo aumentar o meu número de clientes, que eu consigo fidelizar cada vez mais clientes. Porque tem profissionais que vai dispensar cliente, porque sabe que é uma cliente que vai ser um BOzinho, né, que vai ser um probleminha, mas tem profissionais que não sabem como executar, mas tem a boa vontade, tá? Então, eu perdi uma cliente porque ela não quis entender. Tá ótimo, né?
faz parte. O que acontece? Você pode fazer uma ficha de avaliação. Nessa ficha de avaliação, você descrever tudo o que esse cabelo precisa, né? Esse cabelo precisa disso, 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 né? Eu já falei da ficha de avaliação em outra live, e vocês podem olhar aí que tem aí como que funciona. Porque o que acontece? Doutrinar a cliente já é um outro assunto que eu também vou ensinar para vocês, que eu também vou trazer para vocês como fazer a cliente entender, né, aquilo que eu preciso fazer no cabelo dela. Então, assim, a cliente, ela tem um costume e ela chega no salão pedindo. Se vai ser possível ou não, né? E eu falei ontem em uma live que a gente tem que fazer aquilo que a cliente precisa, não aquilo que ela pede. Mas eu, como profissional, eu tenho que avaliar se aquilo que ela precisa é possível, né? Exatamente, é melhor perder a cliente do que perder o nome. A gente demora 10 anos, 15 anos para fazer um nome, para fazer uma carreira, para fazer uma cartela de cliente. A gente realmente não pode perder assim. Só que a gente não pode perder cliente também, né? De jeito nenhum. Então a minha cliente, ela tem uma série de acompanhamentos, ela tem uma série de orientações onde eu consigo trazer para ela a minha necessidade de deixar o cabelo dela bonito, né? Só que para deixar o cabelo dela do jeito que ela quer, ela precisa de seguir os protocolos, ela precisa seguir o passo a passo. Então é fundamental que eu, como profissional, oriente, mas ela tem como obrigação também deixar eu trabalhar da minha forma. Porque se eu não puder trabalhar, eu não vou garantir para ela o resultado final. Ela tinha um cabelo preto azulado e foi para o ruivo. Agora ela queria ir para o loiro. Eu não aceitei fazer o loiro, queria tratar de fazer reconstrução, ela não queria. Ótimo. O que acontece? Cliente ansiosa, né? Cliente que quer as coisas na hora que elas decidiram. E eu falo, gente, o cabelo, ele não é uma peruca que você troca ela de cor toda vez, ou não é uma blusinha, não é um acessório que você vai trocar ele toda vez que você enjoou, né? Você tem que avaliar a saúde, você tem que avaliar a integridade, você tem que avaliar a condição. É possível fazer isso? Eu vou conseguir chegar nesse resultado? Então é fundamental que o profissional tenha essa segurança, né? Se for preciso perder a cliente, fazer o quê? Vai ter que perder. Mas se for possível também vender para ela um intermediário, olha, você já passou por esse procedimento, por esse procedimento e por esse procedimento. Então a gente pode fazer um meio termo, o que você acha? Né? Ou chegar nos 50%. Quando eu tenho uma afinidade com a minha cliente maior, quando eu tenho uma habilidade maior com a minha cliente e ela me deixa trabalhar, eu falo para ela, falo assim, olha, você está na condição de cliente e eu estou na condição de profissional. Então vamos entender uma coisa. Você quer, mas eu avalio se vai dar certo ou não. Vamos fazer de outra forma? Então, assim, o histórico de preto azulado, o profissional ele passa do outro lado da calçada, né? Porque ele não gosta de fazer, né? Um histórico de um ruivo, o cabelo ele sempre vai abrir para o vermelho, né? Até ele chegar no loiro vai demorar. Então você sabe, você já conhece e avalia essa cliente aí para ver se ela vai ter paciência de passar por todo esse procedimento. Se ela vai ter paciência de chegar, né, no salão e fazer por etapas e fazer igual você sugeriu. Fazer uma reconstrução primeiro, fazer um tratamento, começar a clarear esse cabelo gradativamente. Isso é fundamental. E você fez a coisa certa, você orientou, ela não quis fazer o quê? Perdi a cliente. Na verdade, você não perdeu a cliente, você perdeu, né, de ter uma grande dor de cabeça, porque a cliente que ela não entende que o procedimento exige tempo, exige técnica e exige tratamento, ela não vai entender se acontecer alguma coisa errada no cabelo dela. E essa menina que fez esse procedimento, né, que gastou R$900 para descolorir o cabelo e ficou com o cabelo todo emborrachado, todo elástico e teve que ir pro preto, ela veio do ruivo, íntegro, inteiro, bonito, né, queria o loiro no mesmo dia, eu não aprovei, ela foi para outro salão e fez o loiro e o cabelo dela era desse tamanho, o cabelo dela ficou aqui, né, corte químico, o cabelo derreteu, né, de baixo para cima o cabelo derreteu. Mas, gente, vamos falar disso na próxima live também. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desejar a vocês um ótimo final de semana. Fica ligadinho aí. As inscrições para o curso Sucesso em Mechas já estão abertas aí no meu Instagram. É só se inscrever e reserva a sua vaga, tá bom? Gente, um beijo, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até mais.